Na videoaula anterior, iniciamos a resolução de um conjunto de 3 exercícios, envolvendo o cálculo da força de tração. Dando continuidade, analisaremos nesta videoaula a resolução do segundo exemplo. Vamos lá? Segunda questão. A animação em tela mostra 3 blocos, A, B e C, todos de massas iguais a 3 kg. O plano horizontal, onde estão apoiados os blocos A e B, não oferece atrito. A roldana, bem como os cabos que ligam estes blocos, são ideais. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade no local, como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado, responda. Letra A. Qual a intensidade da aceleração de movimento dos blocos? Letra B. Qual a intensidade da força de tração no fio que conecta os blocos A e B? Letra C. Qual a intensidade da força de tração no fio que liga os blocos B e C? Bem, iniciamos a resolução da questão separando as informações relevantes fornecidas pelo problema. São elas: primeira informação. As massas dos blocos A, B e C, representadas por M, A, M, B e M, C, respectivamente, são iguais a 3 kg. Segunda informação. Os blocos A e B estão apoiados em uma superfície plana, horizontal e sem atrito. Terceira informação. Os fios ligando os blocos A, B e C, e a roldana, são ideais. Isto é, de massas desprezíveis e inextensíveis. Chamaremos de fio 1, aquele que liga os blocos A e B. E de fio 2, ao fio que liga os blocos B e C. Quarta informação. A intensidade da aceleração da gravidade no local é arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado, e representada pela letra G. Ok? O próximo passo na resolução da questão é representar todas as forças relevantes que atuam sobre cada um dos corpos, objetos de estudo. Vamos começar pelo bloco A. Como não existem forças de atrito agindo no plano horizontal, podemos dizer que sobre ele atuam 3 forças. O peso do bloco A, representado pelo vetor PA. A força normal sobre ele, representada pelo vetor NA. E por último, a força de tração do fio sobre o bloco A, representada pelo vetor T1. Agora vamos representar as forças que agem sobre o bloco B. São elas: o peso do bloco B, representado pelo vetor PB. A força normal sobre ele, representada pelo vetor NB. A força de tração da corda, que liga os blocos A e B, representada pelo vetor T1'. E por último, a força de tração da corda que liga os blocos B e C, representada pelo vetor T2'. Para finalizar as representações de forças, vamos para o bloco C. Sobre ele agem 2 forças. O peso do bloco C, representado pelo vetor PC. E a força de tração da corda, que liga os blocos B e C, representada pelo vetor T2. Vamos agora, por assim dizer, enxugar um pouco esta representação de forças. Veja como os blocos A e B permanecem em equilíbrio na vertical, isto é, não sobem e nem descem, já que as intensidades das forças normal e peso em cada um deles são iguais. Podemos afirmar que nessa direção a resultantes das forças em cada um destes blocos é igual a 0. Certo. Agora sim, damos início à resolução das questões. Vamos lá? Letra A. Qual a intensidade da aceleração de movimento dos blocos?
Pela animação em tela, vemos que o peso do bloco C é o responsável por arrastar todos os blocos, sem nenhuma resistência, já que não existe atrito no plano horizontal, que apoia os blocos A e B. Nestas condições, os blocos A e B serão deslocados para a direita com aceleração representada pelo vetor A', e o bloco C será deslocado para baixo com aceleração representada pelo vetor A. Observe que as intensidades dos vetores A', e A é a mesma. A diferença entre esses vetores é apenas em direção e sentido. Enquanto A', possui direção horizontal e sentido para a direita, o vetor aceleração A possui direção vertical e sentido para baixo. Bem, para encontrar a intensidade da aceleração, iremos aplicar a segunda lei de Newton sobre a resultante das forças em cada um dos blocos, montando um sistema de equações envolvendo os três blocos. Na horizontal, adotaremos como positivo o sentido para a direita, que é o sentido de movimento dos blocos A e B. Já na vertical, adotaremos como positivo o sentido para baixo, que é o sentido de movimento do bloco C. Vamos lá? Para o bloco A, podemos escrever que a intensidade da tração T1 é igual ao produto da massa m(a) vezes a intensidade da aceleração a. Chamaremos esta equação de 1. Para o bloco B, temos que a intensidade da tração T2', menos a intensidade da tração T1', é igual ao produto da massa m(b) vezes a intensidade da aceleração a. Chamaremos esta equação de 2. Finalmente, para o bloco C, escrevemos que a intensidade do peso PC menos a intensidade da tração T2 é igual ao produto da massa MC vezes a intensidade da aceleração a. Chamaremos esta equação de 3. Bem, considerando que a intensidade de T1 é igual à intensidade de T1', que a intensidade de T2 é igual à intensidade de T2', e que a intensidade da aceleração A é igual à intensidade de A'. Podemos observar acima um sistema de 3 equações, com 3 incógnitas. A tração T1, a tração T2 e a aceleração A do sistema. Somando algebricamente as equações 1, 2 e 3, podemos cortar T1 com menos T1', e T2' com menos T2. O resultado dessa soma indica que o peso PC tem que ser igual à soma das massas dos blocos, vezes a aceleração A. Chamaremos esta equação de 4. Sabemos que o peso do bloco C, representado por PC, é igual à massa mc vezes a aceleração da gravidade, g. Chamaremos esta equação de 5. Bem, substituindo a equação 5 na equação 4, temos mc vezes g é igual à soma das massas dos blocos, vezes a aceleração a do sistema. Substituindo os valores, encontramos que a intensidade da aceleração a é igual a 39 metros por segundo ao quadrado. Deixaremos este resultado em forma de fração, pois esta representação será útil a seguir, na letra B. Letra B. Qual a intensidade da força de tração no fio que conecta os blocos A e B? Este fio exerce uma força de tração T1 sobre o bloco A e T1' sobre o bloco B. Lembre-se de que a intensidade dessas forças de tração são iguais. Só o sentido que é contrário. Enquanto o T1 puxa o bloco A horizontalmente para a direita, T1' puxa o bloco B horizontalmente para a esquerda. Para calcular a intensidade de T1, basta utilizarmos a equação 1 da letra A.
Substituindo os valores, encontramos que a intensidade da força de tração T1 é igual a 3 vezes 30, 9/9. Simplificando 3 com 9, obtemos como resultado para T1, ou T1', o valor de 10 newtons. Letra C. Qual a intensidade da força de tração no fio que liga os blocos B e C? Este fio exerce uma força de tração T2', sobre o bloco B e T2 sobre o bloco C. Lembre-se de que a intensidade dessas forças de tração são iguais. Só muda a direção e o sentido. Enquanto T2', puxa horizontalmente e para a direita, o bloco B. T2 puxa o bloco C verticalmente para cima. Para calcular a intensidade de T2, basta utilizarmos, por exemplo, a equação 2 da letra A. Assim, a intensidade da força de tração T2 é igual a massa m, B, vezes a aceleração, A, mais a tração T1. Substituindo os valores, temos que T2 é igual a 3 vezes 30, 9/9, mais 10. Simplificando 3 com 9, obtemos como resultado para T2, ou T2', o valor de 20 newtons. Pronto! O exercício está resolvido. Veja que não é difícil. É só uma questão de treino. Espero você na próxima videoaula, onde analisaremos o terceiro exemplo, envolvendo o cálculo da força de tração. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.